Pessoal, estamos aqui no nosso pomar de maracujá novo, que vocês vêm acompanhando aqui no canal, que a gente está compartilhando com vocês como está manejando ele do zero, desde a compra da semente, a produção das mudas, o plantio e todas as etapas de adubação, né? E como vocês sabem, eu já mostrei em vídeos anteriores, já está soltando as primeiras flores, já está formando os primeiros frutos, então ele entrou no estágio de produção, esse nosso pomar, essas nossas plantas aqui. E agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar a nossa adubação para fornecer nutrientes para essa nossa planta, para suprir essa nova demanda que ela vai exigir, tá certo? Porque agora que ela entrou no período de produção, ela vai florescer, vai frutificar, vai exportar nutrientes para os frutos, então ela tem uma nova demanda por nutrientes que a gente tem que suprir para que não fique faltando e a gente não tenha queda de produtividade. Então hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse ajuste na adubação para produção, deixar de fazer adubação de formação e começar a fazer adubação voltada para produção, beleza? Então aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like. Quando você deixar um like, verifica se não está aparecendo para você um botão de hypar também. Clica lá para ajudar a gente, dar essa força para o nosso canal, tá bom? No final do vídeo eu quero um comentáriozinho seu para saber o que você está achando dessa nossa série de vídeos, tá? Aproveita e clica também em Seja Membro para você fazer parte do nosso clube de membros aqui do canal, que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, um acesso ao grupo no WhatsApp de membros do canal, que você pode interagir comigo e com os outros membros para todo mundo se ajudar. Você tem acesso também a nosso curso de maracujá que a gente está lançando lá no clube de membros, que é o manejo lucrativo do maracujá em pequenas propriedades, que a gente abre todo o nosso manejo lá, desde o planejamento, a parte de contas que a gente tem que fazer financeiras para poder viabilizar nosso projeto, todos os detalhes, mais detalhes do que está aqui fora, tá certo? Então aproveita, escolhe o seu plano e entra para o nosso clube de membros, que você vai ser muito bem-vindo e vai te ajudar bastante, eu tenho certeza disso, beleza? Então vamos começar a falar sobre essa questão da adubação. Quem acompanha aqui a nossa série de vídeos já sabe que a gente fez vários tipos de adubação para esse nosso pomar. Adubação mineral com macronutrientes, adubação orgânica e adubação com micronutrientes, certo? A única que vai alterar é a adubação com macronutrientes, tá certo? Porque as outras duas adubações, elas já estão prevendo isso aí, tá certo? A gente não vai fazer alteração na adubação orgânica, nem na adubação com micronutrientes. Nós vamos fazer apenas a alteração na adubação mineral com macronutrientes, que é a que a gente usa o NPK, certo? E qual é esse ajuste que a gente vai ter que fazer? Nós vamos aumentar a nossa dosagem. Nós vamos manter a frequência de adubação que nós fazemos, que é mensal. A gente está sempre adubando mensalmente as nossas plantas com o NPK, com a nossa adubação mineral de macronutrientes. E agora a gente vai aumentar essa dosagem, prevendo essa dinâmica que eu falei para vocês de exportação de nutrientes para os frutos, certo? Bom, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, deixei numa posição meio perigosa aqui de derramar, mas para mostrar para vocês, né? Então, nosso adubo aqui da Fertimax, tá? A marca, para ser bem sincero com vocês, a gente não olha, tá? A gente praticamente, vocês devem ter visto que em vários vídeos a gente usa marcas diferentes, né? Já usamos da Eurochem, já usamos da Fertipar, agora a gente usou da Fertimax, que era o que tinha disponível. A gente olha, na verdade, para as garantias desse nosso adubo, o que tem dentro dele, tá? E esse aqui nosso é um NPK 13, 10, 22, tá? O que significa essa proporção 13, 10, 22? Significa que a gente tem aqui, ó, 13% de nitrogênio, 10% de P2O5, que é a nossa fonte de fósforo, e 22% da nossa fonte de potássio, que é K2O, certo? E esse nosso aqui, que é o Max Micro, ele ainda tem alguns micronutrientes, como boro, cobre, manganês, zinco, tá certo? Ele tem um pouquinho de enxofre, mas enxofre não é um micronutriente, é um macronutriente. Mas então é um adubo bem completo, tá? Um adubo bem completo. E é esse adubo que a gente usa aqui, tanto para o nosso período de formação, quanto para o nosso período de produção, tá? O que muda nesse caso aqui é a dosagem, tá? Então, para o primeiro ano de produção, que é esse que a gente está entrando agora, a gente usa 150 gramas desse adubo aqui por planta por mês, tá? Nossa adubação mineral com macronutrientes que a gente faz com o NPK, ela é mensal. Então, a gente usa essa dosagem de 150 gramas desse nosso adubo mensalmente, tá? Lembrando, tá, pessoal, a gente usa uma recomendação de adubação e a gente tem que tomar como base a nossa análise de solo para definir essas dosagens, tá certo? E a gente tem nossa análise de solo que a gente pega e compara os valores da recomendação e a gente descobre a nossa dosagem, tá certo? Então, esse adubo que a gente está usando aqui,
vamos colocar ele aqui no nosso balde e começar a aplicar no nosso plantio. Bom, então estamos aqui no campo já e vamos começar a nossa adubação ali, tá? Esse aqui é o nosso dosador, tá? É um dosador de 75 gramas, tá? Que eu só tinha ele aqui, então eu ajustei para ele bater 75. E aí eu vou aplicar 2 vezes dele, mas às vezes o ideal, na verdade, é ter uma só, porque você agiliza a sua aplicação fazendo uma coleta e uma aplicação somente uma vez. Nesse caso eu vou ter que fazer 2, mas não tem jeito. Então, vou pegar um pouco do nosso adubo aqui, tá? E vou fazer a aplicação aqui em volta da minha planta, tá certo? E sempre com mais ou menos aí 1 palmo de distância dela. Então aqui, ó, vou fazer minha aplicação aqui na minha planta, ó. Vocês podem ver. Em volta dela, fazendo o contorno completo, tá? Com a distância mais ou menos aqui, ó, de 1 palmo. Certo? Então é assim que a gente faz a nossa aplicação e a gente continua aplicando todo o resto do nosso plantio. Bom, então entendido qual é o fertilizante que a gente vai usar, como é que a gente faz a aplicação dele no campo, vamos tirar algumas dúvidas que podem surgir por conta dessa nova dinâmica, né? Primeiro de tudo, quando a gente começa a fazer essa adubação de produção? Quando é o momento certo? Quando é que eu sei que eu tenho que começar a fazer minha adubação de produção no meu pomar? Pessoal, assim que a sua planta começar a florescer, tá? Assim que ela começar a soltar as primeiras flores, significa que você entrou no estágio produtivo, tá certo? Então você já pode começar a fazer a adubação de produção, tá certo? Ah, Ricardo, eu já fiz minha adubação de formação esse mês e a minha planta floriu logo em seguida. O que eu faço? No mês seguinte você faz a adubação de produção, não tem problema nenhum, tá certo? Porque é só para você ter um parâmetro de início. Então, se você já fez a adubação de formação naquele mês e a sua planta floresceu logo depois, não tem problema. Você pode inclusive complementar, se você quiser, essa adubação do mês com o restante que falta para a adubação de produção, não tem problema. Ou você pode começar no mês seguinte, seguindo o nosso cronograma, né? Nosso parcelamento, que é mensal. Você pode começar no mês seguinte a adubação de produção, tá certo? Então essa dinâmica ela é muito tranquila. Outra dúvida que pode surgir: Ricardo, eu preciso usar necessariamente, obrigatoriamente, esse fertilizante NPK 131122? Não, tá, pessoal? Não precisa necessariamente usar ele. Você pode usar vários outros tipos de fertilizantes, inclusive fertilizantes simples, que você tem, por exemplo, a ureia, um fosfato, um cloreto de potássio em proporções diferentes, não tem problema nenhum. Mas você tem que entender que nós estamos usando esse 3, 10, 22, 13, 11, 22, por aí vai, porque nós estamos cruzando as informações de recomendação com a nossa análise de solo. E aí quando a gente cruza essa informação, a gente vê qual é a recomendação de nutrientes para o nosso plantio, a gente percebe que esse 13, 10, 22, ele está com a proporção mais aproximada, mais próximo do ideal para a gente fornecer para a nossa planta. E aí a gente compra ele e utiliza ele. Para o seu caso, não necessariamente isso aí é igual, tá certo? Porque você vai ter que pegar a sua análise de solo e fazer essa comparação, tá certo? Ou então falar com o engenheiro agrônomo, um técnico agrícola para interpretar para você, porque o seu solo provavelmente é bem diferente do nosso, tá? Isso aí varia de região para região, de terreno para terreno, de manejo para manejo, enfim, tá? Então você pode sim usar outros fertilizantes, você tem sempre que tomar cuidado de usar o que encaixa melhor na recomendação, tomando como base a sua análise de solo, que é como está a condição atual do seu solo de plantio, certo? Outra dúvida que pode surgir é o seguinte: Ricardo, eu preciso obrigatoriamente fazer minha adubação todos os meses como tu faz? Não, tá, pessoal? Não precisa, mas é interessante que a gente entenda qual é o fundamento do parcelamento de adubação, tá? A planta, pessoal, ela precisa de fornecimento frequente de nutrientes, igual nós seres humanos, né? A gente come aí todos os dias, a gente almoça todos os dias, come com frequência para a gente ter energia. A gente não vai conseguir comer em um dia o que a gente comeria em um mês inteiro, porque a gente vai estragar, a gente pode passar mal, né? A gente não vai conseguir comer tudo, então obviamente a gente vai sentir fome logo em seguida, tá? Com a planta é a mesma coisa, não adianta a gente chegar em um mês do ano inteiro e fornecer tudo que a planta deveria consumir ao longo desse ano. Não adianta a gente fazer isso. A gente tem que dividir para ir fornecendo para ela gradativamente.
E quanto mais frequente nós fornecermos, ou seja, quanto maior for o nosso parcelamento, melhor o aproveitamento pela planta. Então você precisa ajustar isso ao seu operacional. Bom, não consigo fazer todo mês. Vamos ver se eu consigo fazer a cada 2 meses? Vamos ver se eu consigo fazer a cada 3 meses? Quanto mais frequente, melhor, tá? Mas você tem que ajustar isso ao operacional, obviamente. Beleza? Aproveitando que a gente está falando sobre aproveitamento dos nutrientes pela planta, pessoal, tem uma outra técnica que é muito importante para a gente poder ter o melhor aproveitamento possível da nossa adubação mineral, tá? Que é a irrigação, tá, pessoal? Porque a nossa adubação mineral, o que acontece com ela? Os nossos nutrientes eles já estão na forma mineral, eles já estão numa condição, numa forma que a nossa planta consegue absorver. No entanto, eles precisam solubilizar, entrar na solução do solo, precisa de água para que a nossa planta absorva esses nutrientes, tá certo? E a irrigação, depois que a gente faz essa adubação aqui que eu mostrei para vocês, a gente liga nossa irrigação aqui do pomar para que eles solubilizem e já entrem na solução do solo e já estejam disponíveis para a planta absorver. Então a irrigação é fundamental para você ter esse melhor aproveitamento, tá certo? Porque se não tiver irrigação, fica muito complicado, eu vou depender da chuva para solubilizar esses meus nutrientes. Então a gente não vai ter a ação rápida como a gente gostaria, tá? E eu sei que a irrigação, ela é um assunto delicado. Eu sei que muitos produtores ficam até preocupados quando a gente começa a falar de irrigação, porque acham que é coisa de outro mundo, tá certo? E o que acontece? Sabendo que isso é uma preocupação do produtor, nós da Fazenda Imperial e o Dr. Enoque Irrigação fizemos uma parceria para disponibilizar aqui para os nossos inscritos do canal um link para você se inscrever no Irriga Brasil, que é o curso básico de manejo de irrigação que o Dr. Enoque ele produziu para ajudar nós produtores a dimensionar, escolher nossos componentes e montar nosso sistema de irrigação do zero, sem aquela linguagem técnica que complica a nossa vida, com uma linguagem bem prática, simples, objetiva, clara, tá? Eu sou aluno do Irriga Brasil, então eu estou indicando isso aqui com propriedade. Tem ajudado muito a gente aqui no nosso plantio, tá? Nós estamos fazendo melhorias no nosso sistema de irrigação justamente usando as informações que nós conseguimos adquirir desse curso, tá bom? Então, ó, o link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado para você se inscrever no Irriga Brasil e o custo-benefício é excelente. Eu garanto para você que vai ajudar muito no seu manejo. Bom, pessoal, então esse aqui foi o nosso vídeo fazendo esse nosso ajuste para a adubação de produção, tá certo? É muito importante que a gente entenda qual é o fundamento desse ajuste, por que nós estamos fazendo, por que é importante que a gente faça essa nossa adubação de produção, tá bom? Então, ó, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar aquele comentáriozinho que você me prometeu, tá bom? Clica também, quando você clicar em curtir, clique em hypar se aparecer aí para você, para ajudar a gente, por favor, tá bom? A gente vai ficando por aqui, pessoal. Mais uma etapa do nosso manejo aqui, da nossa série de vídeos de pomar do maracujá do zero, tá bom? Então aproveita para você se inscrever para você não perder mais nenhum daqui para frente. Show de bola? Vamos ficando por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!